Bom dia, que Deus esteja aqui nesse lugar, abençoando esse culto, Senhor. Senhor, toma o teu lugar no trono, Senhor. Que o Senhor esteja aqui, Senhor, com a gente. Que o Senhor esteja aqui abençoando, Senhor. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, Senhor. Estamos fazendo isso para Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui, cada família representada, Senhor. Que aqueles que não conseguirem vir, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque o coração, Senhor. Que o Senhor atinja cada coração, Senhor. Que o Senhor amoleça cada coração para que eles possam aceitar o nome de Jesus, Senhor, como seu único Salvador, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço para que a palavra venha ao encontro dos nossos corações. Senhor, fale com a gente, Senhor, e que transforme a nossa vida, Senhor. E fale o que o Senhor quer falar para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Bom dia, igreja. Que dia lindo que faz hoje, que o Senhor nos deu. Glória a Deus, vamos dar glória a Deus por isso. E também pelas nossas vidas, Ele nos permitiu estarmos aqui para cantarmos louvores, ouvirmos a palavra, aprender mais do Senhor a cada dia. Amém? Então vamos exaltar o nome dEle, vamos cantar louvores com os nossos corações, mentes e principalmente com as nossas vozes. Aleluia. Que Ele seja louvado aqui nesse dia. Amém?
Como é bom ter um amigo. E esse amigo é Jesus. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. Seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Declare comigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Aleluia. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Confie nele. Conheci um grande amigo. Aleluia. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Confie. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Salmos 37:5 está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Digno de glória, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar.
Jesus. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. 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 Aleluia! Jamais haverá outro. 1, 2, 3, 4. Levanto as minhas mãos pra te adorar, Senhor, pois tu és maravilhoso, ó Rei dos céus. Aleluia. A minha alma canta a ti pra sempre, ó Rei Jesus. Escute, ó Senhor, minha voz. Tua palavra para mim é alimento que me sustenta a cada dia, ó Senhor. Pra te louvar foi que eu nasci, pra te exaltar, Senhor, estou aqui. Pra te louvar foi que eu nasci, pra te exaltar, Senhor, estou aqui. Não existe nada neste mundo do que o prazer de te adorar. Não existe nada neste mundo comparado ao teu amor. Aleluia, Senhor. Não há nada igual, nada se compara ao seu amor, papai. Eu levanto as minhas mãos pra te adorar, Senhor, pois tu tu és maravilhoso, ó Deus do céu. Minha alma canta a ti pra sempre, ó Rei Jesus. Escute, ó Senhor, a minha voz. Aleluia. tua Palavra para mim é alimento que me sustenta a cada dia, ó Senhor. Pra te louvar foi que eu nasci, pra te exaltar, Senhor, estou aqui. Pra te louvar foi que eu nasci, pra te exaltar, Senhor, estou aqui. Não existe nada neste mundo que o prazer de te adorar. Não existe nada neste mundo comparado ao teu
Não existe nada que se compara ao seu amor, Senhor. Nada, nada. Aleluia. Porque temos, Senhor, pra te louvar, Senhor, pra te exaltar, Senhor, pra te louvar. Foi que eu nasci pra te louvar, Senhor, pra te exaltar, Senhor, pra te louvar, Senhor. Foi que eu nasci. Declare, pra te louvar, Senhor, pra te exaltar, Senhor, pra te louvar, Senhor. Foi que eu nasci. Só mais uma vez. Pra te louvar, Senhor, pra te exaltar, Senhor, pra te louvar, Senhor. Foi que eu nasci. Aleluia. Glória a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou. Você tem coragem? Só pra te adorar. Se tem, declare: Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. faz de novo, Senhor. E mergulhar nas águas
Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Bom dia. Que bom estar aqui na casa do Senhor. Aleluia. Ô, Júnior, bom te ver aqui. Legal. Hoje estamos com as pessoas novas aqui nos visitando. Estou olhando para duas aqui, Graça e Cláudia. Sejam bem-vindas também. A Cláudia é amiga da Graça, é isso? Vocês se conhecem? Que bom, que bom. Mas você é do Rio também, Cláudia? Mora aqui no Brooklyn? Maravilha. José também lá atrás, seja muito bem-vindo, viu? E aqui também temos a Simone e o Frederico. Frederico, irmão do Esteban. Bom. Itanhaém, Mongaguá, onde é que vocês moram? Peruíbe. Sabia que era na praia. Leninha, finalmente, hein, Leninha? Estava com saudade de você também. Põe a mãozinha para cima. Creio que são todos esses os visitantes dessa manhã. Deixa eu mostrar o José. Eu já falei, já falei. Você vê, pessoa querida ficam apontando. Olha, fala do José. Eu já tinha falado do José. Mas tem pessoas novas também, que essas eu vou inclusive pôr foto aqui para vocês conhecerem melhor. Põe as fotos do pessoal novo para mim aqui, André, por favor. Olha, a Mari não chegou ainda, mas esteve batizando ontem. A Edilene, que está aqui também, entrou nas águas ontem. E olha esse casalzinho que se... Foi uma tarde, uma noite gloriosa ontem na Granja. 44 pessoas desceram as águas ontem. Foi tremendo mesmo, um tempo muito precioso, cheio da presença de Deus lá, e ver essas pessoas novas. E interessante porque a palavra de Deus em Romanos diz que é um sepultamento que acontece nesse momento, né? Mas eu não vi ninguém com cara triste lá. Estava todo mundo muito alegre, muito alegre. Até porque o próprio trecho que diz que é um sepultamento também diz que serão novas vidas, né? Então é motivo de alegria mesmo o batismo, com certeza é. E olha, pessoal, domingo que vem, não, sábado que vem, né? Que horas que é lá na Granja? Umas 17 talvez, né? Vamos ter um culto de Natal na Granja, com coral, com teatro, bem bacana. E domingo aqui é o nosso último culto do ano, também um culto especial, seguido de um almoço, vamos ter o crepe. Então, se você ainda não deu nome, dê o nome. Já temos aí perto de 40, 50 pessoas, mas queremos mais. Queremos que outras pessoas que ainda não deram nome, deem o nome. Eu vou atrás de quem não deu o nome. Amanhã eu vou estar fazendo isso, hein? Se você não deu o nome, você vai receber minha ligação, porque, como nós já falamos, não tem nada que impeça a participação de ninguém. Então, muito já... Deus moveu corações, tem gente ajudando, então não é o valor do crepe que vai impedir que você participe. A gente quer a participação de todos aqui domingo que vem, pós-culto. Vai ser uma bênção mesmo estar junto. O Dubai, você também voltou, que bom, estou te vendo aí. Sabia que o Dubai estava aí. Ainda mais que uma filha morando em Dubai, não fica difícil lembrar de você, viu, Dubai? Fica tranquilo. Queria chamar a Cris Poli aqui à frente e, por favor, traga todos os jovens e crianças aqui também, para que a Cris possa fazer uma oração por eles, antes deles subirem. Amém, Senhor. Vamos estender as mãos para elas aí. Senhor, nós queremos te agradecer por cada uma dessas crianças que estão aqui, Senhor. Obrigada por cada uma delas, pelos coraçãozinhos dela, pelas mentes delas, Senhor, por as emoções, por esses corpinhos lindos que o Senhor tem dado para elas. Nós queremos nesse momento como igreja, Senhor, abençoá-las, Senhor. Declarar toda a unção e capacitação sobre esses professores que vão ministrar as aulas para falar de Deus, para falar do amor, para conhecer a Tua Palavra. Queremos abençoá-las. Em nome de Jesus, declarar, Senhor, a Tua glória, a saúde, a cobertura do Senhor, a graça do Senhor sobre elas. Que elas possam crescer desde pequenininhas para Te adorar, para Te louvar, para Te servir, como a gente acabou de louvar. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Queridos visitantes, que vocês não conhecem, esse é o nosso caderno de oração. Ele fica ali na porta, na entrada. E nós
Colocamos aqui os nossos pedidos. Quem não colocou, não tem problema. Eu vou pedir para que todos agora fechem os olhos, para que a gente possa orar por todos os pedidos que aqui estão neste caderno. E o Senhor conhece o coração de cada um e cada pedido do coração de cada um. Querido Deus, amado Espírito Santo de Deus, glória nós te damos, Senhor. Obrigado, Pai, sentimos a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, Pai. O Senhor já está ministrando desde os louvores, Pai. Oh, Senhor, obrigado por ter trazido todos nós aqui em segurança, Pai. Abençoa aqueles que estão chegando, Pai, e aqueles que não conseguiram vir, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar o nosso domingo, Senhor, a nossa vida, a nossa família, Senhor. Oh, Deus, cada pedido que aqui está, Senhor, por cura, Senhor, por libertação, Senhor, por portas de emprego, ó Deus. Oh, Senhor, pelas finanças, Deus. Conversão, Senhor, o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um. Que a Tua vontade venha prevalecer na vida de cada um, ó Deus. Também aproveito para orar e pedir, Senhor, pelo nosso refúgio, Senhor. Oh, Deus, venha abençoar, Senhor, a vida das crianças que vêm frequentando o nosso refúgio Baby, ó Deus. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão à frente deste projeto lindo, Pai. Que o Senhor venha trazer, Senhor, muito mais crianças, muito mais vidas aqui para nós, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, pelos nossos governantes, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, ministrar, Senhor, abençoar, Senhor, levantar homens, Senhor, de Ti, Senhor, um exército, Senhor, enviado por Ti, Senhor, para abençoar e proteger a nossa nação, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu também oro pelos nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Receba, Senhor, como obediência a Tua palavra, Pai. Tudo isso é o que eu te peço, Paizinho, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Me ocorreu, principalmente para os visitantes, porque eu falei de 44 pessoas e mostrei 4 pessoas. Quer dizer, que maluquice é essa? Desculpa. É que nós somos a Igreja Cristã da Flórida, que faz parte do ministério chamado Igreja Cristã do Morumbi, e nós somos 10 igrejas. Então, por isso que a soma de todos os participantes do batismo ontem deu 44 pessoas, mas da Flórida tinham 4. Amém? Vamos louvar e dizimar na casa do Senhor. Pra te louvar, Foi que eu nasci pra te exaltar, Senhor. Estou aqui pra te louvar. Foi que eu nasci pra te exaltar, Senhor. Estou aqui pra te louvar, pra te louvar. Foi que eu nasci pra te exaltar, Senhor. Estou aqui pra te louvar. foi que eu nasci Pra te exaltar, Senhor, estou aqui. Bom dia, igreja. Graça e paz, uma alegria sempre a gente poder estar compartilhando daquilo que o Espírito Santo tem, né, trazido aos nossos corações. Queria convidar você para se juntar mais uma vez em oração. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo que Teu Espírito Santo já tem falado, Deus. E nós te pedimos, Pai, que a tua semente, Senhor, ela possa frutificar, Pai, a 100 por 1. Deus, que nada do que o Senhor preparou para essa manhã, Deus, para cada um dos meus irmãos, Pai, possa deixar de acontecer, mas que o Senhor, Pai, possa realmente nos aliviar, nos transformar, nos curar, Pai. Senhor, nos transformar e que possamos sair daqui, Pai, ser muito mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Continua, Senhor, a obra que o Senhor já começou, nós te louvamos e te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito, por essas vidas que se batizaram, Pai, que realmente isso seja uma inspiração, Deus, para que possamos continuar nessa caminhada, Senhor, ressurretos em Cristo, como novas criaturas, Pai, onde o Senhor tem, Deus, novos sonhos, novos planos para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Que legal. A palavra que eu queria compartilhar hoje com vocês tem a ver com um termo bíblico
que nem sei se todo mundo, né, já ouviu falar, certamente a gente já ouviu, né, uma vez ou outra na Bíblia, que é uma palavra que se chama jugo. Quem aqui conhece essa palavra? Jugo. Jugo. E aí, por conta dessa temática, eu intitulei aqui na nossa mensagem de hoje, Quebrando o Jugo. Quebrando o Jugo. O que é o jugo? Né? Daqui a pouco a gente vai ler e a gente vai falar um pouquinho sobre o jugo. Né? O jugo é um termo que, na época de Jesus, ele era. A gente não precisaria ter feito essa pergunta, se alguém conhece, porque todo mundo conhecia. O jugo é tipo um arco que se coloca em uma carreira de bois quando você vai conectá-los num arado. Né? E aí, de onde vem essa expressão, né? Quando, obviamente, as pessoas, naquela época que todo mundo vivia uma vida agrária, todo mundo estava super acostumado com o fato de ter que se arar a terra. Né? E você ara a terra para quê? Para a semente poder cair mais profundamente, criar raízes mais fortes e crescer, né, mais vigorosa. E, obviamente, que esse não é um trabalho fácil. Né? Arar um campo não deve ser, eu nunca arei um, né? Mas deve ser um negócio assim, bastante exigente, porque você precisa de uma enxada e você precisa bater, né, centímetro quadrado por centímetro quadrado de um grande campo, em que, né, o trabalho humano ele, né, é muito pesado e muito complexo. E aí, né, naquela época, né, apesar da tecnologia, na época de Jesus, a tecnologia já não ser super avançada, então a gente não tinha, né, as máquinas, não tinha máquina a vapor, né, mas você tinha algumas estruturas movidas a tração animal. E uma dessas estruturas movidas a tração animal era o tal arado, onde um boi, né, era conectado, né, numa rodinha com umas vigazinhas pequenas, em que o boi ia andando e a terra ia sendo arada. Só que um boi podia fazer um serviço, né, bacana, mas 2 bois podiam fazer esse serviço com muito mais eficácia do que a soma de um com um. E aí, para você conectar os bois, você colocava, né, essa estrutura, esse arco de madeira que prendia, né, sobre aqui a cerviz do boi, né, e fazia eles ficarem aqui um pouquinho mais para baixo, né, olhando, né, mais fixamente para o chão, conectando os bois juntos, que chamava, né, o tal do jugo. Então era esse arco de madeira. Pelo fato do boi, né, pender assim um pouco para frente, essa acabou sendo, na época de Jesus, né, essa palavra acabou sendo incorporada quase como uma expressão de um sobrepeso espiritual. Né, quase como uma expressão daquilo que te coloca para baixo, daquilo que te sobrecarrega, daquilo que te faz, né, não olhar para frente de maneira adequada, mas que te prende um pouco ao chão. Né? Então, a palavra jugo, na época de Jesus, né, ninguém precisava ter dúvida do que ela significava. Ela significava aquilo que hoje, talvez, a gente, né, poderia chamar, né, de uma expressão mais moderna, né, de um sobrepeso, um excesso de bagagem que nós não deveríamos estar carregando nas nossas vidas. E esse sobrepeso ele pode acontecer de várias formas. Né? Ele pode ser um sobrepeso físico, né? Todo mundo sabe que conforme, né, a gente vai passando e vai ganhando uns quilinhos a mais, né, as nossas articulações vão sendo pressionadas. Então, né, é muito importante que a gente, né, se livre, né, dos nossos sobrepesos físicos. Eles podem ser sobrepesos, né, emocionais, que são até mais pesados, né, do que os sobrepesos físicos. Né? Traumas, feridas, coisas do passado que vão, né, nos puxando, que vão dificultando, né, a nossa caminhada, que faz com que a gente não, né, consiga correr, né, a jornada espiritual que Deus tem para nós, correr, né, uma vida saudável, né, de relacionamentos, de alegria, de amor. E é claro que eles também podem ser, né, espirituais. Então a gente pode estar, né, quase como que uma bola, né, aquelas bolas de presídio que no século, sei lá, 17 se prendiam nos prisioneiros, que o cara não conseguia andar, né, porque tem algo espiritual que prende as pessoas. Então o jugo ele é um sinônimo, né, espiritual de tudo isso que eu tentei representar aqui, né, que pode ser, né, qualquer tipo de bagagem. E aí quando a gente fala de bagagem, né,
eu gosto muito, não sei se os irmãos já viram, né, o The Chosen, né, muitos com certeza já viram. Vocês já repararam que Jesus sempre estava com uma mochilinha? Ele estava sempre com uma mochilinha, né? Porque a bagagem também pode ser alguma coisa boa. Né? A bagagem pode ser aquilo que te auxilia no momento da caminhada. Né? Pode ser a experiência acumulada, né, de situações do passado. Pode ser a sabedoria, né, que os cabelos brancos podem trazer, né, para nós, em situações já vividas. Né? Então tem bagagens boas, e o que eu acho curioso, né, no The Chosen, eles são muito, né, criteriosos, né, e cuidadosos com alguns detalhes. Né? A bagagem de Jesus era sempre levinha. Você nunca viu Jesus no The Chosen com uma bagagem pesadíssima. E isso tem a ver com a passagem que nós vamos acabar de ler. E, além de tudo, era uma mochila muito bonitinha. Não sei se era um negócio assim, parecia artesanal, né? Alguma coisa muito legal. Enfim, né, nós precisamos nos livrar, né, desses sobrepesos espirituais, desses jugos que precisam ser quebrados. E vamos ler a passagem clássica onde Jesus, né, fala sobre esse contexto aqui, que está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então vamos lá ler juntos. Mateus 11, versículos 28 a 30. Então disse o seguinte Jesus: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo, ele é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Amém? Eu acho essa passagem muito impressionante, né? Porque Jesus não estava falando com bois ali. Né? Jesus não estava falando com pessoas, né, que estavam talvez carregando um jugo natural, físico, né, como os bois o faziam. Mas certamente ele estava falando para pessoas que estavam sobrecarregadas, né, espiritual e emocionalmente. E óbvio que um mundo, né, que jaz no maligno, né, um mundo que ele traz tantos pesos e tantas dificuldades para nós, ele certamente, né, nos encaixa, né, aqui nesse contexto, onde nós, mais uma vez, precisamos, né, aprender a trocar, né, os nossos fardos, né, com Cristo. E o que eu acho interessante, né, é que a gente sabe que a vida cristã não necessariamente ela é um mar de rosas. Né? A vida cristã ela também é afeita, né, de algumas dificuldades. Né? A Bíblia muito, né, bem claro deixa né, transparecer que no mundo nós teríamos aflições. Né? Mas temos uma vantagem aqui. Né? Porque o nosso companheiro, né, de arado é talvez, né, o boi mais experiente, né, que alguém poderia ter para ser o parceiro dessa jornada, né, de carregar o jugo. Né? Eu nem vou entrar num aspecto muito apocalíptico aqui, né? Mas tem uma visão de Isaías que ele fala, né, sobre os aspectos de Jesus com relação a diferentes animais. E aí cada animal tem, né, um significado espiritual. O boi, né, tem inclusive um significado espiritual, mas eu não vou, né, navegar aqui em áreas, né, apocalípticas. Mas o que eu quero, né, comentar com os irmãos? A vida cristã, ela não necessariamente é fácil, mas ela tem que ser uma vida onde esse jugo ele seja suave. Ela tem que ser uma vida onde, por mais que nós possamos enfrentar dificuldades, a gente encontre ânimo no meio das aflições. Por quê? Porque do nosso lado está o Senhor. Do nosso lado, né, está o Espírito Santo. E eles estão nos auxiliando para quê? Para que a gente, mesmo no meio, né, de um mundo de dificuldades, a gente encontre, né, juntamente com Cristo, as estratégias corretas para que a gente possa vencer, né, esses desafios e para que a gente encontre o suporte emocional quando nós precisamos, né, de um reforço. Então esse que é, né, a característica do jugo de Jesus. Né? Ele não é a bagagem pesada, ele não é a bagagem, né, que amarra a nossa perna e nos dificulta a caminhada.
mas é como no The Chosen, né? Aquela mochila levinha, que na hora que a gente precisa, a gente encontra um recurso dentro dela que nos auxilia no meio da dificuldade. Né? Na hora que a gente encontra, né, um mato pesado, né, naquela mochila devia ter uma faca que, né, limpa o matagal. Na hora que a gente precisa de um fogo para nos aquecer, né, devia ter algum tipo de recurso da época, né, alguma pedrinha que fazia acender, né, uma luz. Então, a bagagem que Jesus vem a trazer para nós, né, elas são esses recursos espirituais para que a gente encontre a graça do Pai no meio das dificuldades que a gente vai encontrar na vida, porque certamente, né, vamos encontrar. Né? O que a gente não pode, muitas vezes, é se iludir, né, que o fato da gente, né, estar ao lado de Jesus vai fazer com que a gente não passe por nenhum tipo de dificuldade. Né? Isso, inclusive, né, como a gente acabou de falar, não é bíblico, porque Jesus mesmo falou, né, que no mundo nós teríamos aflições. Mas, então, né, na troca, né, desse jugo, né, com Jesus, ele vai pegar o nosso e ele vai, como a palavra fala, lançar para bem longe, e ele vai quebrar, né, a carga que nós estávamos levando, que era, vamos dizer, inadequada para a nossa vida. E ele vai nos dar uma mais leve, né, que nos ajude nessa caminhada. Então, o que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, que é algo que, né, o Espírito Santo, né, vem trazendo para mim, são alguns tipos de fardos, né, alguns tipos de jugos, né, alguns tipos de bagagens que nós carregamos muitas vezes, desnecessariamente, que eu creio, né, que o Espírito Santo quer nos ajudar a quebrar hoje. Então eu vou falar de alguns aspectos aqui, né, e aí a gente vai, né, meditando e orando a respeito disso depois também. Eu separei aqui 3 coisas. O primeiro aspecto que eu comentei aqui, né, que eu creio que o Senhor quer quebrar das nossas vidas, ele é um fardo pesado, que ele é o fardo da unanimidade. Unanimidade. E por que esse fardo, muitas vezes, ele é pesado para nós e ele acarreta, né, um sofrimento, né, muito grande para as nossas vidas? Porque acho que todo mundo tem um desejo natural, né, que é de ser aceito, né, de ser amado, de ser valorizado. E é natural que a gente, né, queira viver assim, porque, afinal de contas, a gente vive, né, em sociedade, a gente vive em parceria, a gente vive em comunidade, a gente vive em relacionamentos. E isso é muito bom. Mas no meio do caminho, né, a gente acaba encontrando, né, críticas, a gente acaba encontrando, né, oposições pontuais. E esse anseio, muitas vezes, que nós temos de querer agradar indistintamente a todas as pessoas, ele acaba muitas vezes pesando, né, sobre nós. E eu queria ler uma passagem com os irmãos, que eu acho bem curiosa, que ela está lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 4. Ele mexe, né, eu comento em casa dessa passagem, que eu gosto muito dela, e ela tem Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Ela tem um contexto aqui, né, de novo, dos nossos queridos bois, que são o animal título aqui da nossa mensagem. Olha o que Provérbios capítulo 14, versículo 4 fala. Um estábulo sem bois, ele está sempre limpo, mas é com a força do boi que se provê a fartura da colheita. O que isso tem a ver, né? Um estábulo sem bois sempre está limpo, mas é com a força do boi que você provê a fartura da colheita. O que né, Salomão estava tentando nos ensinar quando ele trouxe essa passagem aqui? Né? Se a gente fosse abrasileirar, né, se a gente fosse modernizar, talvez, de novo, né, essa linguagem, né, o que ele estava querendo nos dizer aqui? Né? Que a melhor forma da gente não provocar nenhum incômodo, nenhuma sujeira no estábulo, nenhum trabalho adicional, é simplesmente não ter o boi. Se você não tem um boi, o celeiro está sempre limpo. Se você não faz nada, você não gera nenhum incômodo. Se você não se propõe a tentar, com certeza você não vai errar. Mas também, se você não tem o boi, você não tem a abundância de colheita. Se você também não tenta, você também não acerta. Se você não propõe a fazer alguma coisa, ainda que a gente possa incomodar alguém,
a gente com certeza não vai levar a nossa vida adiante. Então, quando nós entendemos de fato que as ações, elas não precisam encontrar necessariamente unanimidade, a gente começa a entender um pouquinho, né, do alívio que a gente pode ter na nossa carga. Quando a gente de fato, né, observa que a gente só tem uma pessoa, né, no mundo que a gente de fato precisa aprender a agradar. De fato, a gente só precisa aprender a agradar a Deus. Isso não quer dizer, né, que a gente vai agradar a Deus em detrimento de todas as outras pessoas, porque o próprio Deus nos ensina a honrar e a valorizar. Então, o fato da gente estar olhando para Deus não significa que a gente não vá agradar as outras pessoas, mas ele promove um alívio para nós. Por quê? Porque a gente deixa de focar na unanimidade, a gente deixa de focar na necessidade de ser aceito por todos, e a gente entende que a gente só precisa de uma palavra de aceitação, que é do próprio Deus. Só que quando a gente está olhando para Deus, Ele vai nos ensinar também e nos direcionar a fazer as honras devidas também. A igreja, na verdade, eu chamo de o antídoto disso. Por que a igreja é o antídoto disso? Porque na igreja nós aprendemos a nos relacionarmos e também a honrarmos uns aos outros, né? A igreja deveria ser um lugar onde a gente encontre, né, honra uns para com os outros. Não porque a gente está mirando a aceitação da coletividade, mas porque a gente está olhando para Deus. E olhando para Deus, a gente fica aliviado dessa pressão e a gente consegue fazer o que precisa ser feito. E mesmo assim, né, abençoar muitas e muitas outras vidas. Tem um outro aspecto dessa questão, né, da unanimidade, que ele é muito importante biblicamente para nós, né, que é o contexto desse mundo no qual a gente vive hoje. Né? E olha que interessante essa passagem, né, também deve ser conhecida de muitos, Tiago 4, capítulo 4. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus, Tiago 4, capítulo 4 diz o seguinte: Não sejam infiéis, irmãos. Percebam que a amizade do mundo pode os tornar inimigo de Deus? Repito, se vocês desejam ser amigos deste mundo, vocês se tornam inimigos do próprio Deus. Olha o que a Bíblia está nos ensinando aqui. O mundo, hoje jaz de tal forma no maligno, né? E a gente vê isso, reflexos mil em nossa sociedade, na cultura, né? Nos valores, né, desse mundo, que se a gente tentar agradar ao mundo e a gente tentar agradar a Deus, isso está se tornando cada vez mais duas coisas absolutamente irreconciliáveis. Duas coisas que não conseguem mais caminhar juntos. Eu consegui agradar ao mundo, à sociedade, e eu agradar de outro lado a Deus. Por quê? Porque os valores desse mundo, eles se tornaram cada vez mais inimigos dos valores de Deus. Então a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai ser aquele que é 100% aceito, 100% amiguinho, que só vai falar palavras fáceis, que não vai encontrar, né, oposição nos nossos ambientes de trabalho ou de escola ou de família, quando a gente se posiciona sobre os nossos valores, ou a gente, de fato, alivia essa bagagem e fala assim, eu vou olhar para Deus, eu vou agradar a Ele. E eu, no meio do caminho, vou honrar a quem precisa ser honrado, mas eu não vou carregar esse fardo, por quê? Porque eu não quero me tornar inimigo do próprio Deus. Para você se tornar amigo do mundo, a gente tem que se tornar inimigo de Deus e vice-versa. Então, né, a gente fica aliviado desse fardo. Por quê? Porque o mundo está indo por um caminho, né, absolutamente complicado, corrompido. Então, se a gente adotar, né, alguma coisa que nos blinde da crítica, que nos traga uma pressão onde a gente, né, não possa mais, né, desagradar ninguém, a gente não vai ser verdadeiramente amigo dessas pessoas. A gente pode até ser pior, a gente pode ser cúmplice de um caminho que está levando para a perdição. Cúmplice de um caminho que o mundo está trilhando, que está levando para a destruição. Então tem horas, né, que você precisa de um amigo de verdade,
e você precisa ser um amigo de verdade, né? Mesmo que isso custe algumas amizades. É claro que a gente tem que fazer isso com bastante sabedoria, né? Mas eu creio que, de novo, né, algo que o Espírito Santo está aqui, né, para nos capacitar e para nos dar a ferramenta certa, né, para que a gente não tenha essa bagagem sobre nós. Amém? E o que Deus espera de nós, né? Como que a gente faz para, de fato, conseguir agradar a Deus, né? O que Deus espera de nós? Deus espera de nós, né, pureza de intenções, né, santidade. Se a gente trilhar esse caminho, né, a gente vai agradar o Senhor, né? E o que é interessante é que o Senhor, ele nunca deixa de notar aquilo que você faz. Por quê? Porque uma coisa interessante, né, de quem carrega muitas vezes esse fardo é essa necessidade de eu preciso ser valorizado. E, de certa forma, ela é saudável, porque todos nós precisamos, né? Nós precisamos ser notados. E o Senhor nunca deixa de notar e nunca deixa de nos honrar. O problema é que, às vezes, né, a forma como nós esperaríamos ser honrados é diferente da forma como Ele faz. Mas isso também faz parte do tratamento dele. Então, né, se a gente olhar para o Senhor, né, e mirar, né, na santidade, na pureza de intenções, a gente pode construir a nossa vida. A gente pode construir os nossos sonhos, a gente pode construir os nossos projetos. Por quê? Porque a gente vai estar liberto, né, desse medo de errar. A gente vai estar liberto de um fardo, né, desse perfeccionismo exacerbado que faz a gente querer sempre acertar, né, para agradar todo mundo, né? E isso muitas vezes nos paralisa, né? E eu creio, né, em nome de Jesus, que esse é um jugo que hoje, né, já está sendo quebrado para a glória de Deus. Amém? Muito bom. Vamos ler uma outra passagem, né? Vamos falar de um outro jugo que eu creio que o Senhor tem quebrado e estará quebrando sobre nós, né? Eu estava até na dúvida de como nomear, né, isso aqui, esse conceito que eu queria falar, né? Eu chamei aqui de falta de visão, mas ele também pode ser, né, chamado, de certa forma, de improdutividade ou inação, né? E essa passagem que eu queria ler com vocês, vai ficar mais claro quando a gente ler juntos, é Lucas capítulo 14, versículos 28 a 30. Lucas 14, 28 até o 30. Então, eu chamei aqui de o jugo da falta de visão, né? Vamos ler. Jesus está contando uma parábola sobre uma torre. E ele diz o seguinte: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro o suficiente para concluí-la? Pois se nós fizermos apenas os alicerces e ficarmos sem dinheiro para completar a obra, todos se rirão deste homem, dizendo: esse homem começou a construir, mas não conseguiu terminar. É interessante que a Bíblia, irmãos, ela fala sobre tudo, né? Assim, não tem um assunto, a gente sempre fala isso para os jovens, né? Não tem um assunto, mesmo que a palavra não fale diretamente, onde indiretamente a gente não encontre um conceito, né, para esse assunto da vida, né? A palavra, de fato, ela é o manual, né, para toda a nossa caminhada. E essa passagem aqui fala um pouquinho sobre a questão, né, de planejar. Porque Jesus está falando o seguinte: olha, se você quer construir uma torre, é bom você verificar se de fato você consegue, né, chegar até o final. Porque senão, toda a sua ação de deixar aquele negócio pela metade, vai ter sido um trabalho inútil, e 2, vai te colocar numa situação constrangedora diante das pessoas. E muitas vezes, irmãos, eu vejo a gente, né, agindo, né, eu digo isso para mim mesmo, né, mas eu falo isso, né, na primeira pessoa do plural, né, isso, acho que todo mundo vive, de certa forma, isso, né, onde a gente tem a sensação de trabalhar muito e produzir pouco. Muitas vezes a gente tem a sensação do tipo assim: nossa, eu estou fazendo, e isso aqui não está, né, frutificando da forma como a gente esperava. É claro que a gente também sabe, né, que muitas vezes, né, uma árvore ela é 3 vezes mais profunda, né, nas suas raízes do que na sua altura. Então, até para que a gente consiga crescer mais alto,
Muitas vezes, numa obra de construção, né, o Senhor precisa trabalhar sobre a nossa vida, né, os fundamentos. Eu sou engenheiro, mas eu não sou engenheiro civil, então eu vou me arriscar aqui a falar de uma coisa que eu não entendo muito, mas, né, eu entendo que, né, a parte fundamental de qualquer prédio, né, seja a fundação. Né, a fundação, ela faz barulho, a fundação ela não promove, né, nada bonito diante da vista, ela causa incômodo, né, ela mexe em coisas, né, das rochas do nosso coração que a gente não gostaria e não espera, mas é uma fase necessária, né, da obra de Deus na nossa vida. Todo mundo precisa passar pela fundação. Todo mundo precisa passar por aquele momento em que você, né, talvez não está construindo né, o prédio mais bonito, né, na nossa vida cristã ou na nossa vida de forma geral, seja ela profissional, pessoal, familiar, mas a gente está trabalhando, né, nos fundamentos. Mas também é verdade que outras vezes não é que a gente não está conseguindo ver aquilo que de fato está sendo trabalhado. Muitas vezes na nossa vida, a gente está desperdiçando trabalho, porque a gente está trabalhando sem visão. A gente está trabalhando sem um horizonte de propósito. A gente está fazendo as coisas por fazer e muitas vezes não pensou adequadamente naquilo, não planejou aquilo lá em Deus. Então, quando a gente trabalha, né, sem planejar as coisas em Deus, a gente pode incorrer, né, em verificar que o nosso trabalho foi em vão. Por quê? Porque a pior coisa é a gente tentar construir alguma coisa que Deus não queria desde o princípio. Né? Tem uma outra torre famosa, né, que é a tal da Torre de Babel, que ela mostra bem isso. Né? Imagina quantos homem-hora, né, para falar numa linguagem, né, de produtividade, foram empregados em um projeto que não era o projeto de Deus. E o que aconteceu? Muitas vezes, né, eu digo isso por mim mesmo, obstinado em querer construir alguma coisa que a gente não alinhou primeiro, né, com o Pai, com o céu, a gente vai acabar desperdiçando tempo e trabalho precioso da nossa vida. Então, né, a gente precisa quebrar, né, de certa forma, esse jugo, né, da falta de visão. E o nosso adversário, né, o inimigo, ele é o campeão, né, de fazer essas coisas. Ele vai jogando, né, projetos e sonhos na nossa bagagem que não são os nossos, que não são os de Deus. E aí, quando a gente vai ver, a gente está carregando um peso, né, de querer construir alguma coisa que não é o projeto do Senhor, que está nos consumindo e que está nos desperdiçando e que está nos fazendo, né, se tornar, como eu falei, improdutivos, né, que poderia ser outro nome aqui que a gente poderia dar para esse jugo aqui. Tem uma coisa, né, que acho que o diabo se especializou, né, nos dias de hoje, que acho que é uma luta de toda pessoa, né, com mais de 2 anos de idade, né, hoje em dia, né, tem que lutar contra, né, algo que é o excesso de distrações. Hoje a gente tem, né, um mundo de distrações ao nosso redor, né, principalmente no nosso bolso, ali no nosso celular, que é um consumo, né, de tempo muito precioso, né, de algo que a gente poderia estar investindo, né, de fato nos sonhos de Deus para a nossa vida. Né? Quantas horas, né, e eu falo isso de novo, né, por mim mesmo, né, são aprendizados contínuos que o Senhor, né, traz para mim, e eu creio que é algo que Ele sempre, né, pede para a gente repartir. Por quê? Porque mais e mais, né, a gente vai carregando, né, na nossa bagagem eletrônica, né, aplicativos inúteis, né, que consomem a nossa vida, que consomem a nossa energia. E é engraçado, né, eu tenho a sensação de que todos os irmãos compartilham comigo essa sensação, né, de a gente passa, às vezes, mais tempo do que devia, né, seja ela navegando numa rede social ou qualquer outra coisa, né, parece que você sai disso exaurido mentalmente. Parece que você sai mais cansado do que se você tivesse, né, corrido uma maratona. Por quê? Porque é isso que o jugo produz sobre nós. O cansaço, né, produz sobre nós essa sensação de fadiga, né, mental e espiritual, que no fim das contas é o que o diabo quer. Né? Para quê? Para que a gente não possa,
sonhar os projetos de Deus, para que a gente não possa construir, né, as obras maravilhosas que o Senhor tem para nós, né, e carregue, né, a nossa vida, né, com distrações infinitas. Então, dito isso, né, a pergunta que cabe aqui, né, é quão intencional, né, a gente é em cada uma das nossas ações na nossa vida. Né? Quando a gente faz qualquer coisa, né, eu tento, né, hoje em dia, né, pensar comigo mesmo. Né? Quando eu faço qualquer coisa, desde acordar, né, quão intencional, né, e quão necessária é, né, aquele ato que a gente está fazendo, né, seja o mais cotidiano. Né, muitas vezes a gente acorda e qual que é a primeira sensação que a gente tem? Né? É pegar o celular. Né? E aí cabe essa pergunta, né? Quão intencional é em tudo aquilo que a gente faz? Né? Seja os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. Né? Não estou dizendo que a gente não tenha que recorrentemente, né, fazer né, manutenções em qualquer coisa que geram tempo na nossa casa e que muitas vezes podem não ser, entre aspas, né, as mais aparentemente produtivas, mas elas servem também a um propósito, né, de manter, né, as coisas em ordem. Mas vira e mexe eu me recaio nisso. Né? Quão tempo a gente tem gasto, e eu não digo só, né, com relação ao desperdício, claro, né, que uma distração pode ter, né, mas com relação a qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Quão intencional, né, a gente tem sido e quão muitas vezes a gente tem deixado de sonhar os sonhos de Deus para os projetos que valem para a nossa vida. Então, essa época do ano ela é bem propícia, né, para isso. A gente está aqui já com as cores de Natal, a gente já está com as estrelas, né, do Advento, que, né, vão trazer aqui, né, uma passagem de ano. E é uma época propícia para a gente refletir, tipo assim, olha, que sonhos e projetos de Deus, né, eu tenho que sonhar para a minha vida, né, para a minha vida pessoal, profissional, para essa igreja, né, para a nossa, né, comunidade, para as nossas amizades. Né, porque eu tenho certeza que Deus tem sonhos muito maiores do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Né? Ele tem projetos altos para nós e a gente, por vezes, perde, né, a capacidade de sonhar aquilo que Deus tem. Né? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9. Né? Eu gosto dessa passagem também. Vira e mexe, eu cito ela. 1 Coríntios 9, no versículo 26. Né? Ele está ali, né, escrevendo, né, quase como um ethos de vida assim, né, que ele tem. E ele fala o seguinte, né? Por isso, eu não corro sem um objetivo, e eu não luto como quem dá golpes no ar. Paulo, ele sabia exatamente assim, qual era a meta que ele estava construindo em cada ação que ele fazia. Ele não, né, trabalhava inutilmente, né? Ele não desferia golpes aleatoriamente no ar, ele não corria aleatoriamente sem objetivo. Né? Ele planejava cada passo que ele dava, porque ele sabia, né, a importância de ter uma visão, né, e ter o sonho de Deus para a vida dele, né, que fazia com que ele não desperdiçasse, né, seus tempos, seus recursos, né, e todo o seu modo de vida. Bem, então esse era o jugo da falta de visão. E aí o último que eu queria compartilhar com os irmãos, antes da gente, né, passar para a prática, né, a quebra espiritual de todas essas bagagens, né, que Deus não quer sobre nós. Né. Essa aqui é uma muito importante, né, que muitas vezes nos aprisiona, né, e ela causa, né, consequências, né, de anos, de décadas, né, que é o jugo da culpa. E por que esse jugo ele é importante de ser tratado do ponto de vista espiritual? Né? Porque quando a palavra, né, fala sobre as coisas espirituais, ela sempre faz uma analogia de um julgamento celestial. Na verdade, eu até diria que, né, que o julgamento, né, que a gente tem nos fóruns, ele é uma analogia do verdadeiro julgamento. Né? O julgamento, né, aquele que vai acontecer sobre a vida de todos nós, onde o Senhor, né, está num trono,
e ele vai ser o justo juiz. E quando o Pai estiver no trono, sendo o justo juiz, né, vão ter, além de nós, né, ali sentadinhos, né, aguardando, né, a nossa sentença, vão ter duas pessoas ali, né, para participar daquele julgamento celestial. Vai ter um acusador e vai ter um advogado. Todos nós acho que conseguimos pensar, né? Quem é o acusador e quem é o advogado. O acusador é aquele que vem tentar olhar para nós e vem imputar sobre a nossa vida a culpa, que vem colocar sobre, né, o nosso pescoço, a nossa cerviz, o jugo, né, de olhar para baixo, né, de esperar a condenação, de achar que muitas vezes nós merecemos, né, um determinado sofrimento, e não que nós sejamos livres pelos nossos próprios méritos, mas nós somos livres e nós não merecemos, né, esse jugo, não porque isso seja afeito ao nosso próprio mérito, mas porque nós temos aquilo que a palavra fala de o nosso advogado junto ao Pai, que é Jesus. Porque ele pagou o preço para que nós possamos andar livres. Então, quando o diabo coloca o jugo da culpa sobre nós, não é que, do ponto de vista prático, nós não sejamos de fato culpados ou que nós não estejamos de fato, né, sofrendo as consequências de um buraco que nós mesmos cavamos. Mas ele está colocando aquilo sobre nós porque ele está desonrando ou tentando desonrar o trabalho do justo juiz e do advogado que tomaram aquele preço para si. Então, quando nós optamos em carregar essa bagagem, né, a gente está quase como dizendo para Deus, Deus, eu sei que o Senhor pagou o preço na cruz, mas eu escolhi andar com essa malinha aqui. Só que Jesus já arrancou, né, aquela cédula de dívida, ele já picou, ele já te perdoou, ele já, né, te libertou, ele já te proporcionou uma nova vida. Mas muitas vezes, né, o diabo ele promove esse sentimento de culpa para que mesmo, né, Deus já tendo afastado isso de nós, a gente vai lá e pega a nossa malinha de novo. Então isso, de certa forma, né, ela entra num conflito bíblico, que olha que interessante nessa passagem que eu queria ler com os irmãos. Isaías 43, versículo 25. A gente até usa um termo, né, quando a gente fala sobre esse conceito aqui, que esse termo ele exatamente não está na Bíblia, mas a gente junta duas passagens e ele dá esse conceito que eu vou falar aqui sobre a questão das culpas. Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz o seguinte: eu, né, próprio Deus falando, somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados, e eu decidi esquecê-los. Então o próprio Deus está dizendo o seguinte, o próprio Deus, eu apaguei os seus pecados, e eu decidi esquecê-los. Em outra passagem, Jesus fala, né, que os nossos erros, eles são como que lançados ao mar por Deus. E aí a gente junta, né, quando a gente, né, pensa sobre isso, né, a gente junta o fato de Deus ter decidido esquecê-los, e a gente junta o fato de Deus lança eles no mar, e a gente criou a expressão, o mar do esquecimento. Né? Deus decidiu colocar os nossos erros no mar do esquecimento, porque ele decidiu esquecê-los, e ele decidiu lançar no mar. Aí a gente conectou aqui e criou o mar do esquecimento. Os nossos atos de culpa, eles estão diante de Deus nessa condição. De novo, existe uma diferença entre a gente muitas vezes viver a consequência de alguma coisa que a gente fez, do fato da gente andar culpado por aquilo que Deus já nos perdoou. E mesmo quando, isso é muito importante, né, para nós hoje, mesmo quando nós estamos vivendo o ápice da consequência
de um erro nosso, Deus tem uma promessa de restauração para a nossa vida. Mesmo que a gente esteja vivendo, e é claro que isso, né, vem com uma profunda graça, por quê? Porque Deus mesmo falou que onde o pecado abundou, a graça, não é que ela vive, não é que ela também abunda. A graça, a Bíblia fala, super abunda. A graça está super presente quando nós entramos com o erro. Deus pode fazer com que a graça suplante tudo isso. Por quê? Porque o amor, ele não encobre um pecado. O amor encobre, a palavra diz, uma multidão de pecados. Então, a consequência de um erro, ela pode acontecer sobre a nossa vida. Nós não estamos imunes, né, à relação espiritual de causa e consequência. Mas nós vivemos e contamos com uma graça que ela excede o poder humano. Ela excede o poder da fraqueza e do potencial de destruição do homem. Não que o nosso potencial de destruição dentro da nossa velha natureza carnal não possa existir. E ela existe, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E nós não podemos abusar, é claro, da graça. Mas para aquilo que já ficou para trás, para aquilo que já aconteceu, para aquilo que já não tem, entre aspas, no mundo mais jeito, Deus tem a graça da restauração. Deus tem infinitamente mais poder de restauração do que nós temos poder de destruição. Então existe saída. Por isso que a gente não precisa ficar carregando uma mochila de culpa, sendo que Deus já falou que Ele já nos perdoou, e que Ele já falou que Ele já esqueceu, e que Ele já falou que lançou no mar. Mas muitas vezes, né, a gente vai nadar lá para achar. Né? Deus já lançou, mas a gente corre lá para nadar e a gente acha. Né? E mesmo sabendo o quê? Né? Que nós somos nova criatura. Tudo, né, como a gente acabou de ver aqui no batismo, né, 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 17, fala isso, né, que nós somos nova criatura. Tudo na nossa vida, né, se fez novo. Então, Deus tem para nós, né, novos sonhos, novas visões, né, novas construções naquilo que a gente possa olhar e falar assim, puxa vida, mas será que é tarde demais? Será que ainda dá jeito? Né? Deus, olha, Ele é o especialista em resolver causas, né, impossíveis aos olhos humanos. Né, a gente vê, né, muitas vezes na nossa vida, né, a capacidade de se autolimitar. Né? Ah, não, mas eu acho que agora já estou velho demais. Né? E a gente vê inúmeras situações na Bíblia que, né, as pessoas produziram grandes coisas, né, nos seus 100 anos, 90 anos. E eu não estou nem falando da época de pré-abrâmica, onde as pessoas viviam lá seus 500 anos. Eu estou falando de pessoas que viveram novos sonhos em Deus, né, com alta idade. Então não é tarde demais. E mesmo que não estou me referindo à idade, né, genealógica, mas às vezes pode ser a idade situacional. Né? E eu tenho N testemunhos aqui, eu não vou exaurir, né, o tempo, mas assim, eu tenho uma passagem na vida minha e da Tainá, né, que ela é muito característica, né? Que a gente, né, lutou muito, né, e a gente foi muito, né, proativo nisso. Né? A gente tinha a Tainá viveu uma situação muito difícil familiar, né? Qualquer dia ela pode contar em mais detalhes o testemunho dela, mas assim, principalmente com relação ao pai. Né? O pai da Tainá foi um homem muito doente, né, mentalmente, ele teve muitas situações difíceis, né? Ele teve 3 casamentos, teve filhos, né, em vários casamentos, né? Uma situação muito complicada de relação familiar e uma relação de saúde mental também muito, muito complexa. E quando a gente estava noivo, né, a gente tinha um projeto, né, de restauração sobre esse relacionamento. E assim, Deus foi assim, muito gracioso, porque, né, a gente tinha, né, essa oração de orar, né, pela restauração, né, do relacionamento da Tainá com o pai dela, não pela Tainá, mas porque o pai dela tinha sumido,
né, literalmente, essa é a palavra, e se ausentado. Havia muitos e muitos anos que a gente não se relacionava com ele, né, principalmente ela. E a gente, né, fez essa oração. Eu sabia que ele, inclusive, estava com um problema de saúde. E assim, Deus, assim, nos 49 do segundo tempo, né, restaurou a relação da Tainá com o pai dela, e ele teve presente no nosso casamento. E aí a gente voltou da nossa lua de mel, e o Senhor recolheu ele. Assim, e aí hoje eu paro para pensar nisso e eu falo assim, caramba, né, que história. Né, Deus, nos 49 do segundo tempo, pá, alguma coisa que parecia impossível. E o mais interessante disso, né, é que vem o passo além, né, que a gente tinha um outro sonho, né, que era Deus fazer a restauração, né, entre as irmãs que a Tainá nunca tinha conhecido. Né, olha que loucura, a Tainá, né, casou com acho que 26 anos, ela nunca tinha conhecido, né, as irmãs mais velhas dela, né, por parte de pai, que são as do primeiro casamento. E a gente sempre, né, teve esse sonho, e a gente não sabia nem como construir a ponte, porque a gente não tinha nem o contato, a gente não sabia onde era, qual era o rosto, qual era a foto. Né. É uma situação, enfim, familiar muito complexa, mas que tem outras nuances que a gente não vai dar tempo de falar. E por que eu estou falando isso agora? Né? Porque nunca é tarde demais. A gente casou, né? Deus fez essa linda restauração com o pai dela entrou, foi uma situação super preciosa, né? de cura. Né? E aí logo depois o pai dela faleceu. Quando o pai dela faleceu, a gente pensou, bom, então agora, né, chegamos na linha de chegada. Né? Se Deus não restaurou, né, a relação, né, entre as irmãs, né, porque além da situação do pai tinha a relação com as irmãs. Se Deus não restaurou a relação com as irmãs enquanto o pai era vivo, né, agora que ele não é vivo, que não vai dar mais, né? Porque o que poderia manter-se ela, eventualmente, era a situação do pai. Irmãos, a situação foi restaurada no velório do homem, mas assim, no velório do pai dela. Mas, de repente, Deus fez alguma coisa, elas começaram a conversar, elas não se conheciam, e aí foi uma situação, assim, parecia até engraçado. Né? E eu falo isso, pode parecer, assim, não estou fazendo graça de uma coisa séria, mas assim, né, já tinha passado por todas as coisas, já tinha feito velório, já tinha feito enterro, a mulherada não queria sair de lá. Escureceu, anoiteceu, elas estavam conversando, porque tinha um ambiente de uma graça de Deus ali, de restauração, né, uma cura, uma transformação. E era assim, mais 49 do segundo tempo que isso eu não consigo pensar. Né? Então Deus é capaz. E por que eu estou contando essa história? Né? Porque nunca é tarde para Deus restaurar alguma coisa que mesmo possa ser consequência dos nossos próprios erros do passado. Deus tem uma unção de cura e restauração que ela é super abundante. Ela é muito mais forte do que a nossa capacidade de destruição, porque ela é uma graça sobrenatural. A definição de graça, né, bíblica, né, está em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. E eu queria ler com você essa passagem, porque a gente, até na nossa visão, a gente coloca a graça num quadradinho. Né? Esse conceito da graça de Deus ele é muito poderoso, e a gente sempre acha, não, é um favor que Deus dá que a gente não merece. Isso também é verdade, mas é um aspecto da graça. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, conta o seguinte para nós. Né? Assim, irmãos, nos aproximemos com toda a confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar sempre que for preciso. Ele é um recurso espiritual que está na bagagem de Jesus, que sempre, quando for preciso, nós encontramos o trono de Deus, e nesse trono de Deus nós encontramos misericórdia e nós encontramos graça para nos ajudar. A misericórdia, ele é o atributo que eu falei, que é esse perdão alargado de Deus. A graça é a força capacitadora para você ir além das suas forças e conseguir restaurar aquilo que a gente mesmo deixou de rastro de destruição. Então, Deus tem sobre nós, né, uma unção de
restauração, né, que ela deveria fazer a gente, de fato, pegar, né, a bagaginha da culpa e jogar bem longe. Por quê? Porque nós não devemos mais carregá-la, né? O Senhor já nos perdoou, o Senhor lançou no mar, o Senhor decidiu esquecer. E mais importante, tão importante quanto isso, né, Ele nos dá a graça para a gente restaurar e a gente ir muito além daquilo que a gente poderia pedir, pensar ou imaginar, né? Hoje a Tainá é super amiguinha das irmãs dela, né? É claro que a gente perdeu muitos anos de intimidade, né? De a gente não, muita coisa na vida um do outro que a gente não conhece, né? Tá sempre numa situação estranha, mas assim, toda vez que elas se encontram é uma fofura. Por quê? Porque Deus, Ele faz coisas que realmente assim só vivendo para a gente poder experimentar, porque, né, é algo que tem para nós. Enfim, o que eu queria propor para nós, né? Hoje a gente tem um convite, né? Convite que a gente leu lá atrás, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, porque eu, Cristo, vos aliviarei. Né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarão descanso para as vossas almas, né? E trocai comigo, né, com o Senhor, o seu jugo, né, porque o jugo que Ele tem para nós, ele é suave, ele é leve e vai nos levar a uma vida, né, abundante. Né? João 10:10, né, fala que o diabo ele veio, né, para semear a destruição, ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor tem para nós, né, uma vida e uma vida abundante. E dentro dessa vida abundante, né, Ele quer aliviar, né, essas sobrecargas, Ele quer aliviar, né, toda a sobrecarga, né, o peso, né, esse desejo de, né, ser aceito unanimemente, né, muitas vezes essa vida, né, que pode parecer improdutiva, né, a questão da culpa, mas são tantas outras coisas, né? Eu não sei qual que é, né, a mochilinha que você escolheu pegar essa semana, né? Às vezes a gente está com a mochilinha do medo, né? O medo do futuro, né? O medo do emprego, né? O medo do amanhã, né? A incerteza diante, né, pode ser de um contrato, de uma situação de doença, né, de uma rusga familiar, né? Às vezes é a ansiedade, né? Às vezes é a mochilinha da ansiedade, a ansiedade, né, de algo que a gente vai lidar, que a gente não está preparado, né? O medo de falhar. Então, o medo de falhar muitas vezes promove, né, muita ansiedade. Né? Às vezes a gente está com um peso inadequado da dúvida. Né? A gente está com dúvida sobre a nossa vida espiritual, com dúvidas sobre verdades e conceitos que a gente não consegue conciliar. Então, né, às vezes a gente fica com essa ansiedade do tipo assim, será que eu acredito nisso ou naquilo? Né? Às vezes a gente está com, né, a sobrecarga da decepção. Né? A gente pode ter sido decepcionado por alguém, né? A gente estava olhando, né, para uma pessoa, contando com alguma pessoa, né, contando com uma mão amiga que não veio, contando com uma compreensão, né, familiar que acabou não acontecendo, né, a decepção às vezes, né, com, né, projetos que ruíram, né, que a gente não sabe explicar ou que, né, esperava que fossem acontecer diferentes. Né. A gente pode estar simplesmente nesse sentido solitário, né, puxa vida, né, a gente queria às vezes ter um braço amigo que a gente não encontrou, né, a gente pode estar vivendo, né, a tristeza, o luto, enfim, eu poderia citar aqui várias, né? Por algum motivo, né, o Senhor direcionou a gente para falar dessas três, mas eu creio, né, que independente da gente ter citado, vamos dizer, a sobrecarga específica ou não, né, o Senhor está aqui para quebrar e nos libertar de todas indistintamente. Né? O Senhor, né, Ele deu para nós, né, a gente, né, tem conversado sobre isso aqui, né, uma palavra de cura. Né? Deus trouxe uma palavra profética para nós, que nessa igreja, nesse culto, haveria sempre situações de cura. Né? E eu creio, né, que hoje a gente tem, né, de fato, uma unção, né, de cura, né, com esse foco aqui, né, emocional, espiritual. É claro que também a gente não vai deixar de orar, né, por curas físicas também. Então, né, queria propor, de repente, da gente ficar de pé, o pessoal do louvor, se quiser vir.
que a gente poderia, de repente, fazer o seguinte, né? Claro que dentro da nossa liberdade aqui, qualquer coisa o pastor João nos direciona, mas acho que enquanto o louvor, né, eu vou iniciar com uma oração, encerrar com uma oração, de repente o louvor poderia, né, tocar um pouquinho mais suave, e a gente poderia se juntar, né? Se você eventualmente, né, e eu acho que uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, né, se você crê que você está precisando dessa cura, né, seja ela emocional, você está precisando de, né, uma bagagem que precisa ser aliviada, de repente você só sinaliza com a mão, alguém vai orar com você, né? Ninguém aqui vai deixar, né, de receber uma oração. Por quê? Né, porque a gente sabe que, é claro que, né, a bagagem ela pode responder a uma palavra, né? As coisas espirituais, né, na palavra de Deus, elas respondem ao comando da ordem do Senhor, né? O Senhor falou, haja luz, e o quê? Houve luz. Mas tem coisas da nossa emoção que a gente precisa, né, às vezes de uma mão amiga, né, de uma imposição de mãos, precisa de um abraço, precisa de, né, um braço espiritual amigo. Então, né, eu não queria que de fato ninguém aqui saísse, né, se você precisa, né, de alguma bagagem deixar para trás, você precisa, né, de fato, né, de um toque do Senhor em alguma área específica, seja ela física, então de novo, né, cura física, cura emocional, sinaliza com a mão, a gente vai orar com vocês, né, enquanto o louvor faz, de repente você pode juntar em 2, em 3, com o seu parceiro de oração, a gente tem, né, feito esse contexto, então, né, não vamos deixar, né, de derrubar aquilo que precisa ser derrubado, lançar sobre o mar, né, do esquecimento aquilo que precisa ser lançado, porque o Senhor já te perdoou, o Senhor já está sobre nós, e Ele tem uma graça e uma unção especial hoje, né, para fluir sobre todos os nossos erros do passado, todas as nossas falhas e tudo aquilo que ficou para trás. Amém? Então vamos orar juntos e depois, enquanto o louvor toca mais baixinho, a gente, né, pode orar uns pelos outros. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, o Senhor fez, Deus, pelo comando da Tua graça, Pai. O Senhor, Pai, não precisava nem ter vindo dos céus, o Senhor não precisava ter morrido por nós, mas o Senhor decidiu fazê-lo, Pai, pelo Teu amor. O Senhor decidiu fazê-lo, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai. Não porque nós fôssemos merecedores, Pai, mas porque o Senhor em primeiro lugar nos amou, Pai. O Senhor em primeiro lugar, Pai, olhou sobre nós, Pai, e decidiu, Pai, descer dos céus, Pai, vir como um bebê, vir na sua simplicidade, Pai, mas morrer para tomar sobre nós, Senhor, os nossos jugos, os nossos pecados, Senhor. Senhor, curar e nos restaurar, Pai, de todas as feridas emocionais, Pai, que nós estamos vivendo, Pai. E, Senhor, nós queremos, de fato, profetizar, Senhor, sobre esta casa, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, Pai, de que, Deus, nesta igreja, nós poderemos caminhar, Pai, com visão. Caminharemos, Senhor, com visão, caminharemos, Pai, seguindo os Teus passos, Pai, cientes de que o Senhor não nos fará, Deus, caminhar em vão, Pai. Não existe, Pai, Deus, coisa que nós fazemos que o Senhor não esteja vendo. Não existe, Senhor, nada de que possamos fazer, Pai, que o Senhor não esteja ciente, Pai. E o Senhor nos envolve, Pai, com o Teu abraço. O Senhor nos envolve, Pai, com a Tua alegria, Pai. E, Senhor, nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo, Senhor, vem sobre nós. Vem, Senhor, restaurar-nos, Pai, do nosso passado. Vem, Senhor, curar, Senhor, e azeitar, Senhor, as nossas feridas. Senhor, as nossas famílias, Senhor, o nosso contexto de trabalho, Senhor, as nossas emoções, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a Tua unção flua, que a Tua graça flua sobre nós, Pai, para que possamos, Pai, sermos mais parecidos com Jesus e, Pai, libertos, Pai, que possamos sair daqui, Pai, com aquela malinha de Cristo, Pai, que tem os recursos da graça, Pai, mas que não traz peso, Pai, que não traz dor, que não traz amargor, Senhor. Deus, nós te louvamos, Pai, e queremos, junto com os nossos irmãos, Pai, suportar-nos uns aos outros, Pai, e honrar e exaltar o Teu nome, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor ainda fará na vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Pai.
voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. A minha alma está segura em ti. Sabe bem, Cristo vive está. Se o trovão e o mar seguem vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Sobre se o trovão e o mar seguem vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Eu descansarei, descansarei, pois sei que és rei. Descanse, descansarei, pois sei que és rei. Aleluia. Podemos descansar no Senhor, sabemos que o Espírito dele está sobre nós. Por isso, temos essa confiança plena que o Senhor fará tudo para nós, por nós. Aleluia. Então vamos louvar com alegria. Espírito do Senhor está sobre mim.
Como é bom sentir a presença de Deus no nosso meio. Como é bom. Como é bom saber que a Bíblia tem tantos convites para nós. Convite ao amor, por exemplo, amai-vos uns aos outros. Convite à perfeição, sede perfeitos como eu sou. Convite à fé, convite ao desprendimento, convite... Tem vários tipos de convite. Mas o melhor deles foi o que foi falado hoje aqui. É o convite que o próprio Cristo faz a você e a mim nessa manhã. Vinde a mim. E a gente precisa entender bem esse convite, muito embora o Marcelinho explanou muito bem, não precisaria acrescentar mais nada, mas não é vinde à igreja, muito embora é na igreja que a gente recebe o que a gente recebe, mas o convite é vinde a Ele, a Cristo, porque só Ele pode de fato promover essa graça que foi falada, esse sentimento que eu vejo já no rosto de todos vocês aqui. Esse sentimento de saber que, independentemente das adversidades que vamos passar e passamos, sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais, mas Ele está conosco. Ele está conosco, nos apoiando, nos suportando e fazendo com que o nosso foco saia da dificuldade, saia da adversidade e fique nele. Porque nele tem consolo, nele tem cura, nele tem ânimo, nele tem disposição. É isso que ele faz. Andar, aceitar este convite que ele diz, vinde a mim e tomai o meu jugo, porque o jugo sempre vai ter. Então hoje é dia de escolha, é dia de decisão, que jugo você quer continuar carregando, porque alguns você vai carregar. Não, infelizmente não tem a possibilidade, não, eu não quero nenhum, não tem nenhum, não existe nenhum. A vida, eu sempre me encantou a honestidade desse Deus. Quer dizer, ele precisaria declarar que no mundo tereis aflições, fala outra coisa, meu. Que marketing é esse desse Deus? Mas já dizendo que vamos sofrer. Mas esse é o nosso Deus que diz, olha, vai ter, João, vai ter luta. Talvez tua mulher vai ficar enferma, como ficou, mas eu tenho a cura. Então nós temos que aceitar esse convite, que hoje eu tenho certeza que todos aceitaram. Outra coisa também que a gente tem que sair daqui com muito ânimo, de saber que dá tempo ainda. Dá tempo ainda. E eu nunca vou esquecer, porque ela já deu isso publicamente, então ela não vai ficar chateada, mas eu sempre que penso nesse tema, eu lembro da Cris Poli, aos 60 anos, certo? Deus mudou a vida dela. 60 anos. Você imagina você ter a sua vida transformada com 60, 70, 80, seja a idade que for, para Deus ele pode mudar. Ele pode criar algo novo que você ainda não está vendo. Mas ele vê, ele age, e ele faz. Então tome posse disso, não acabou. A tua história não acabou. Se você está com Cristo e você aceitou o convite dele, a tua história não acabou. Não importa o estágio que está hoje, mas ele está dizendo, eu posso fazer algo novo, e eu vou fazer algo novo, se você crer. Então tomamos posse disso, amém? Obrigado pela palavra, uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso. E vamos fechar com louvor, amém? Podemos fechar com louvor. Deus abençoe, um beijo no coração de todos, visitantes, um prazer ter vocês aqui hoje. Exército de Deus para a batalha.
luta. É meu Deus quem vencerá. Declara, igreja, eu sou mais que vencedor. Sou ungido do Senhor. Deus me colocou aqui. Eu vou derrotar o inimigo, porque Deus está comigo. Sou descendente de Davi. Vamos fazer só voz e bateria. Eu sou mais que vencedor. Sou ungido do Senhor. Deus me colocou aqui. Aleluia. Eu vou derrotar o inimigo, porque Deus está comigo. Sou descendente de Davi. Só mais uma vez para acabar. Eu sou mais que vencedor. Sou ungido do Senhor. Deus me colocou aqui. Eu vou derrotar o inimigo, porque Deus está comigo. Sou descendente de Davi. Você é mais que vencedor, irmão, irmã.